Seja muito bem-vinda a esse curso que se propõe a estudar o CNU e entregar tudo o que você precisa saber para começar os seus estudos. E eu já adianto, pessoal, se você está assistindo esse curso, essas 10 aulas que a gente está entregando para vocês, você está na frente de 99% que vai olhar para o CNU. Porque até então não se divulga muito sobre o CNU, teve a coletiva da ministra Esther, enfim, fala-se um pouco em algumas notícias de imprensa, mas a maioria dos concurseiros ainda não percebeu o tamanho desse concurso. Eu estou falando de um concurso, pessoal, que chega a ser 10 vezes maior que a Polícia Federal, 10 vezes maior que a Polícia Rodoviária Federal, ou mais, tá? Se a PF tem 300 mil inscritos, esse aqui o governo projeta, né, 3 a 4 milhões de inscritos, pelo menos. Se a PF oferta 1.000 vagas, esse aqui está ofertando quase 7.000 vagas, 6.590 vagas, pelo menos. Né? Ainda tem a questão do cadastro reserva, a gente vai saber com o edital. Moral da história, pessoal, esse curso de 10 aulas, professor Luiz Rezende, professor Vinícius Mota, Ítalo Trigueiro e eu, a gente vai em 10 aulas entregar tudo o que você precisa saber para começar bem os seus estudos, já que a maioria não sabe como estudar ou iniciar os estudos para o CNU. A gente teve recentemente a coletiva da ministra Esther, informações extremamente relevantes que eu vou dividir aqui com vocês nesse documento. Pessoal, dá uma olhadinha. Eu vou preparar aqui um documento e a gente vai conversar então sobre o CNU, tudo o que você precisa saber para começar bem os seus estudos. Vamos lá então? Qual que é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem? Professor, o CNU ele substitui alguma coisa? Sim. O antigo processo seletivo do governo federal, um concurso para cada ministério ou boa parte dos cargos incomissionados, o CNU vem e traz uma nova regra de seleção. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender sobre o CNU, que representa, representa um novo sistema de contratação de servidores públicos federais em ministérios e autarquias federais, tá? Nos moldes do Enem. Daí ele ser chamado, né? Chamado CNU hoje, ele é chamado de Enem dos concursos. Não significa que é um certame para nível médio. Tem vaga sim para nível médio, mas o foco dele não é necessariamente o ensino médio. Aliás, a maior parte das vagas acabam caindo para ensino superior. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Vocês lembram que o Enem ele foi a grande bandeira desse governo federal, né? Sem entrar em questões políticas, ideológicas, mas até com o ministro Haddad na época, não sei se vocês se lembram, isso foi bem na época que eu estava prestando vestibular para entrar na faculdade. E a gente no cursinho, né, focado para estudar para a Universidade Federal, para USP, para não sei o que, para PUC, né? De repente vem o Enem e substitui aquele antigo processo seletivo. E eu lembro bem, pessoal, eu passei por isso. Eu estava no vestibular, idos de 2006, 2007, né? O professor já está ficando idoso. E aí muito se cogitou assim, vai ser uma experiência, vai ser só esse ano e depois volta ao que era o processo normal. Lembro que tinham 63 questões na época, a primeira prova do Enem, eu fiz uma das primeiras, inclusive. O que acontece, pessoal? Isso aqui vai ser fogo de palha, isso aqui nunca mais vai acontecer. Pois bem, não é que isso substituiu, pessoal, substituiu o processo seletivo, né? E eu fiz naqueles moldes lá que já estava trazendo para o SISU, etc. Aquele formato tradicional de vestibular. Por que eu estou falando isso? Porque a ministra Esther colocou para a gente que isso aqui pode ser anual ou a cada 2 anos. Olha que interessante. Então, a cada 2 anos, eu acho que anual, para um tamanho de concurso desse, é muita coisa. A gente pode ter novos processos seletivos nos órgãos federais nesse formato de Enem dos concursos. Eu já vou explicar como é que vai ser a inscrição, o processo seletivo, as datas, o cronograma provável, mas mais um ponto que eu quero que vocês entendam, isso aqui é de suma importância porque tem muita bobagem circulando por aí. Quem que participa do CNU? Quem que participa do concurso nacional unificado? 20 órgãos federais. Entre ministérios executivos, né, e autarquias federais. Tá? Pessoal, então aí, o que eu já vi falar aqui? O TRE vai entrar aí. Não, eu acho que não. Eu sei que o TRE está lá mais inserido no âmbito federal, mas cada estado tem o seu. Pior ainda, as polícias
civis vão entrar aí. Não, cada estado faz seu processo seletivo. Ah, então os municípios, não, pô, tem 5 mil municípios. Ah, então a Polícia Federal e a Rodoviária Federal vai entrar? Também não. O INSS? Não. O MPU? Não. É claro que ainda está num período lá que pode ter uma adesão ou outra. Eu estou falando aqui para vocês, a par dessa reunião que a ministra fez, dia 29 aí de setembro, né, dando prazo até meia-noite do dia 29 para adesão, e vou trazer os órgãos, e quem são esses 20 órgãos, e quem não são os órgãos que aderiram. Mas o que eu queria que vocês compreendessem, pessoal? Que o CNU, ele só atinge os cargos do Executivo Federal. Poder Judiciário, orçamento próprio, concurso próprio. Poder Legislativo, concurso próprio. Estados, concurso próprio. Municípios não são atingidos. Então, é só 1% de todos os concursos que acontecem no país, tá bom? Calma que aqui tem vantagens e tem desvantagens que a gente vai falar com vocês. Mas, professor, por que idealizar esse concurso? Então, aí você lembra do Enem. O que o governo federal quis? Eu estou tentando fazer vocês entrarem na cabeça do comitê, né, que idealizou esse concurso. O primeiro professor que divulgou a ideia do CNU, que estava lá se cogitando no governo, foi o Rezende, o professor Rezende, que vai dar aula para vocês aqui também. E ele entende bem o que eles chamam de democratização do acesso aos cargos públicos. Tanto que a ministra fala que essa palavra concurseiro tem que ser abandonada, porque ninguém pode viver disso, que é candidato a um cargo público. Ou seja, há todo um mote, há todo um objetivo por detrás. Minha câmera embaçou, volte aqui. Aí, agora sim. Vamos colocar aqui, pessoal, quais são objetivos. Quais são os objetivos do CNU? Quais são? Câmera, volta. Agora sim. Tava embaçado, né? Achei que tava tendo um AVC aqui. Não, tá. Agora voltei, né? Tava vendo tudo embaçado na tela. Quais são os objetivos? Pessoal, eu vou retratar o que diz o decreto, que saiu dia 28, né? Tô gravando essa aula aí já no início de outubro, mas saiu aqui no finalzinho do mês de setembro. E esse decreto fala: primeiro objetivo, promover a igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. Para aí. Como é que era antigamente? Você já prestou... Não sei se você aí é do DF, é lá do Centro-Oeste, mas pra gente, né? Sudeste, Norte, Nordeste, Sul, que não tá lá próximo à capital federal, aos ministérios, como é que era para prestar um concurso? Muito difícil. Por alguns motivos. Primeiro, é caro ir para lá prestar. Por quê? As provas que acontecem em domingo, olha o que acontece, né? Fim de semana, os políticos lá, muita passagem aérea. Então tem muita ponte aérea de política que volta para os seus estados, senadores, já os 100 mil servidores que lá trabalham, voltam, né? Porque lá acaba sendo às vezes um lugar de trabalho, nem todo mundo mora. Fica lá durante a semana e volta. É assim a realidade de muitos, né? Então, o cara é deputado em São Paulo, ele precisa fazer a base dele, então sexta a domingo ele faz essa viagem. Sábado, domingo, sábado, segunda, e isso encarece as passagens. A estada lá é cara. Então o governo ficou sensível a isso. Fala assim, pô, quem que está prestando? Acaba sendo a elite, né? Querendo ou não, pessoal, isso é uma realidade, hein? Eu tive muita dificuldade de prestar concurso, já dormi em rodoviária, já fiquei 2 dias em ônibus para chegar até o Mato Grosso para prestar prova. Eu já fiz coisas, histórias assim, loucura. Já dormi no motel, né? Imagina, entrando eu taxista, daqui só, daqui eu não passo. Aí eu cheguei sozinho, a mulher falou, tá, e aí? Falei, tô sozinho, né? Mas e aí? Então, eu já passei por muita coisa, já viajei mais de 50 vezes fora do estado e é caro. E lá é mais caro ainda. Agora não. O local de aplicação de prova pode ter uma cidade perto de você. Se for capital, com certeza vai ter, é bem provável, muito provável. Ou uma cidade próxima à capital. São 179, fala até 180, né? Porque vai incluir lá também, cidades de aplicação de prova. Então vai ter prova pelo país inteiro, principalmente no Nordeste, onde há mais dificuldade de locomoção, né? Se prestigiou aquela região, princípio da igualdade material, tá claro isso? São 50 cidades do Nordeste que pode se prestar esse concurso. Olha que interessante. Então, o que o governo quer? Democratização do concurso. Democratização de acesso aos cargos públicos. É uma iniciativa louvável. Vamos pensar, o concurso ele pensa em selecionar os melhores, e não aquele que tem mais dinheiro. Concurso público pensa em selecionar aqueles que estudaram mais, se esforçaram mais, e não aqueles que tiveram, em tese, uma viabilidade financeira mais adequada. O concurso é ter os melhores passando.
Então, se você pode prestar na sua cidade, certamente você não iria para lá e não, perderia uma chance, ou o governo perderia um bom servidor. Então, você prestando o concurso aqui, mesmo que você não queira o CNU, é uma excelente prova para você prestar. Então, o que é isso? Igualdade de oportunidade e acesso. Você está na sua cidade ou próximo à sua cidade e consegue prestar. 2. Padronizar procedimentos na aplicação da prova. Professor, quando o gestor, o comitê gestor, coloca essa regra, o que o CNU deseja? Olha só, parte da prova será idêntica para todos os cargos, que eu vou falar inclusive na próxima aula. Parte do CNU será idêntico para todos os cargos. Como assim, professor? A ministra Esther falou que a prova vai ser dividida em 2 etapas. Aqui eu tenho uma dúvida, que depois eu vou até dividir com vocês. Eu não sei se são 2 etapas, 2 cadernos de prova, né? Ou 2 turnos de prova no mesmo dia. No mesmo dia terão 2 etapas de prova. Pode ser que a parte igual ocorra de manhã para todos, chamado conhecimentos gerais, que eu já vou falar sobre isso, e à tarde, depois do almoço, tem os conhecimentos específicos, de acordo com o bloco que você opta. São 8 blocos específicos de inscrição. Tá legal? Então, que eles querem? Padronizar procedimentos. Então, uma das diretrizes do comitê gestor é valorizar a formação humanística desse servidor, não o cara que mais decora, o cara que memoriza, mas o cara que entende um pouco de humanística, de ética, de matérias gerais, conhece a Constituição, né? Conhece a gramática, a língua portuguesa. Então, a gente vai ter uma prova aqui idêntica para todas as 6.500 vagas, 590 vagas. À tarde, provavelmente, na segunda etapa da prova, cada bloco específico, e não é cada cargo, vai ter um grupo de matérias específicos. Mas a gente vai chegar nisso já já. 3. Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público. Então, o que ele quer? Humanizar o atendimento público, né? Quer trazer mais cortesia, quer trazer um servidor que tenha uma visão um pouco mais holística, que não seja aquele especialista sem uma sensibilidade ética, ou aquele servidor que não tem conhecimento interdisciplinar. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês. Como é que era o vestibular? Né? O Enem começa lá na década de 90, mas ele fica firme mesmo lá para os anos 2000, né? Quando começa a substituir o sistema tradicional de seleção das universidades, começa a pontuar mais do que as universidades. Presta atenção, na minha época, pessoal, você pegava uma prova do Enem, não sei como é que está hoje, né? Estou só no concurso, não presto mais vestibular, obviamente, né? Concursado, etc. Mas você não sabia se a questão era de matemática, física, geografia, história. Era uma prova interdisciplinar. Então, às vezes tinha uma questão de geografia, para conhecimento de uma regionalidade, cobrando um dado de física. O cara sai do Mato Grosso, e mais um dado de língua portuguesa. Uma questão que versa sobre 3 matérias. Então, a prova do Enem ela passou a ser interdisciplinar. E pode ser que as matérias gerais não sejam divididas, né? Língua portuguesa, informática, pode ser interdisciplinar. Mas eu vou falar isso no próximo bloquinho, tá? Das matérias do núcleo comum. E cada professor, Vinícius e Ítalo, fará sobre o bloco específico. Então, eles querem aprimorar os métodos de seleção, abandonar esse método tradicional e trazer uma nova solução. Pode ser pior, pode ser melhor, a gente não sabe. Tá? Eu vou trazer alguns palpites. Zelar pelo princípio da impessoalidade, isso aqui é óbvio, qualquer concurso, na seleção de candidatos em todas as fases e etapas do certame. Tá? Em todas as fases e etapas do certame. Então, é o que deveria, não é zelas, né? Zelar, professor. Isso é o que deveria acontecer em qualquer concurso público, tá claro? Não tem novidade nenhuma nisso. Tamo junto? Então, deu para entender já o que o governo quis quando ele lança a mão do CNU. Bom, agora vamos entrar então mais especificamente nessa parte final sobre os detalhes que se sabe até então, até hoje, outubro, né, que eu estou gravando essa aula com vocês, sobre o CNU. Ó, são 6.590 vagas em 20 órgãos federais. Aí eu vou pedir licença para a gente falar de órgão por órgão, porque
tem órgão que se agrupa para formar os blocos específicos. São 8 blocos específicos que eu vou falar na próxima aula. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é quais são os 20 órgãos que aderiram. Tem outros que, CVM, etc., que acabaram declinando da participação. Quem são os que falaram, vamos participar? Vamos lá. Primeiro órgão, pessoal, é o IBGE. O IBGE vai trazer, e me perdoe se errar algum número, alguma estatística aqui, que eu estou falando aqui de memorização com vocês, tá? Vai dar 600 e 590 vagas aí, com certeza. O IBGE trouxe 895 vagas. Então, se você vinha estudando para o IBGE, qual é a certeza que você tem? Que todos os cargos censitários do IBGE estão dentro do CNU, que vão estar dentro de um bloco específico. Ótimo. 2. FUNAI. Então, tinha alunos do que vinham estudando para o FUNAI. Agora, você vai ter que estudar para o bloco específico da qual o FUNAI integra. A gente vai chegar nisso. FUNAI, 502 vagas. Nós tivemos aqui também o INCRA aderindo, pessoal. São 20, a gente vai chegar em todos, tá? O INCRA trouxe aqui pra gente 742 vagas. Depois, 4. Nós tivemos o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, toda a parte de vigilância sanitária e tinha muitos profissionais da área da saúde que estavam aí focados no MAPA. Agora você vai ter que estudar para o bloco específico que integra o CNU, um dos 8. E o MAPA vai trazer 520 vagas. Um dos mais desejados, esse aqui, pessoal, a gente já tinha até curso lançado, aí a gente integrou dentro do CNU, que é o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, que vai integrar o MTE. O que é o MTE? Ministério do Trabalho e Emprego. 900 vagas de um dos cargos que hoje, quem é Auditor Fiscal do Trabalho de outrora, ganha mais de 30 mil por mês. O inicial na casa dos 20 e poucos mil reais. 6. Ministério da Saúde, trazendo 220 vagas. 7. AGU, com 400 vagas, cargos administrativos em regra. Aí nós temos aqui o 8. Ih, peraí que travou aqui meu teclado, pessoal. Travou meu teclado, só um minutinho, que eu já vou voltar aqui com vocês. Lembrando, pessoal, que ainda tem muito órgão federal que não aderiu. Deixa eu só tirar aqui minha tela, que travou, mas eu já volto. Tem muito órgão federal que não aderiu a essa formatação, tá? Que eu vou trazer. E vou trazer também para vocês, deixa eu ver se eu consigo encontrar, só um minutinho, uma tabela que resume tudo isso que eu estou falando. Quer ver só? Eu tenho uma tabelinha aqui, ó. Mas vamos continuar aqui que eu já destravei. Depois eu vou colocar uma tela que ilustra tudo isso. Agora sim. 8. E a gente continua aqui. Aí depois, pessoal, Previc, tá? Previc, a gente tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar com 40 vagas. Depois a gente tem 9, é importante bater todas aqui para que você saiba, fala assim, pô, na minha área de especialização, na minha área de formação, tem o órgão A, o órgão B, o órgão C, então vamos lá, continuando aqui para vocês. Depois da Previc eu tenho, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, eu tenho a ANEEL. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com 40 vagas também. Depois, 10, eu tenho a ANTAC. Veja que tem muita agência reguladora aqui, tá? Além dos ministérios, eu tenho as autarquias federais e principalmente as agências reguladoras, ANEEL, ANTAC. Então é muito evidente que deve cair direito administrativo e as leis aí da administração pública indireta, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, com 30 vagas. Chegamos na metade, hein? 11, meus amigos. Desiste não, vamos lá. A ANS, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, também é uma agência reguladora. 35 vagas. 12. MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com 110 vagas. 13. MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com 296 vagas. 14, pessoal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi unificado outrora, né? Com 130 vagas. 15, vamos lá, daqui a pouquinho faltam 5. Ministério da Cultura, com 50 vagas. 16, o MEC, né? O Ministério da Educação,
com 70 vagas para TPS, depois a gente vai para o 17, MDHC, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com 40 vagas. Depois, 19, MPI, Ministério dos Povos Indígenas. Deixa eu deixar abreviado aqui que é mais fácil. 30 vagas. Então vai vendo isso na sua área de formação. Ah, sou formado em História. Bom, Ministério dos Povos Indígenas, pode ser interessante. Eu tenho formação humanística, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ah, eu sou engenheiro. Auditor Fiscal do Trabalho, pode ser uma boa, né? Formado em Direito, sei lá. MPO. Calma aí, deixa eu voltar aqui que eu errei algum número. Essa aqui é 18, né? O professor errou os números romanos aqui. 19 e depois o 20. O 19 a gente tem o MPO e o 20 o MGI. Qual é a diferença? MPO, Ministério do Planejamento e Orçamento, com 60 vagas. E o MGI, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e as Carreiras Transversais, com 1.480 vagas. Tamo junto, pessoal? Então, esse quadrinho que eu trouxe aqui para vocês representam todos os órgãos, e aí eu vou pedir só a licença para fazer a soma, né? Rapidinho, 895, soma comigo, ó. 895, e com certeza o número nunca bate nessas horas, né? 752, 520, 900, 220, 400... Vamos ver se o professor não esqueceu nenhuma vaga. 40, 40, 30, 35, 110, 296, 130, 50, 70, 40, 30, 60, 1.480. Bom, deu. Nas minhas contas aqui bateu lá as 6.590 vagas, quase 6.600, deve ter 10 a mais. O que eu quero dizer com isso? Esses são os órgãos que aderiram, integrantes dos ministérios federais, das autarquias, principalmente agências reguladoras. Daí a gente extrai uma conclusão para puxar para a próxima aula dos blocos específicos. Professor, muita agência reguladora, direito constitucional e administrativo, principalmente as leis de agências reguladoras, as leizinhas específicas, pode ser fortes candidatas para a prova do conhecimento específico ou dos conhecimentos gerais? Com certeza, com certeza. Mas a gente reservou mais uma aulinha para vocês, pessoal, que é o segundo bloco, em que eu vou falar do núcleo comum e do núcleo específico. Aí eu acho que é a aula mais específica, né? Que é uma noção geral do que é o CNU, e depois a gente ingressa na parte específica de quais matérias que você consegue estudar desde já. Qualquer comentário, qualquer dúvida, manda lá no @Ricardo Baronovski, me sigam, pessoal, eu produzo bastante conteúdo, principalmente no Instagram, tem um canal no YouTube também que é o Prof. Ricardo Baronovski, e o Telegram, que é só meu sobrenome, Baronovski. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá para mim, vai ser um prazer te responder. Com certeza essas 10 aulas, essa foi a primeira, a gente está indo agora para a segunda, trará muita luz aí para vocês desse curso que nós idealizamos como o CNU, Concurso Nacional Unificado, Enem dos concursos. Tamo junto? Nos vemos já já.